Fala, gente, como vocês estão? Espero que bem. Meu nome é Rafael e hoje vamos falar sobre Star Wars. Eu assisti agora essa série animada da Disney, né? Acho que foi a última que saiu, sobre o Darth Maul. Que ele foi um dos vilões que saiu no primeiro episódio, quando o Anakin era criança e tal, né? Esse personagem já tinha voltado, a galera até criticou, né? Porque no episódio que ele morre, ele pega e ele perde metade do corpo, né? E aí depois ele voltou, reconstituindo essa metade do corpo. Tudo bem que no mundo do Star Wars isso é possível, mas você precisaria reciclar esse personagem desse jeito, e que não era um personagem que tinha um protagonismo assim tal, né? Mas, gostando ou não, ele tinha voltado já antes e agora ele tá com essa série. E assim, gente, eu gostei muito desta série. E por que eu gostei dessa série, né? Porque, cara, ela tá muito bem escrita, muito bem... o roteiro tudo alinhadinho, tudo bonitinho. Ela tem um peso, essa série não tá totalmente infantil assim. Você coloca... Ela se passa logo quando você tem a diretiva que caçou os Jedi, né? Você tem o Imperador, você já tem o Anakin como Darth Vader, tudo tal. E os Jedi estão em fuga, né? E o Império está controlando a galáxia e o Império está indo em todos os planetas. E caso você tenha os planetas que tem alguma dificuldade ou encontram algum Jedi, eles são obrigados a ligar para o Império e o Império vem, né? E você tem um policial que tá ali, né, no caso, no planeta ali e tal, quando o Darth Maul chega, ele já começa a criar uma confusão e esse policial vai atrás dele. E quando esse policial vai atrás dele, ele fica lutando contra chamar o Império, né? E por que contra chamar o Império? Porque ele sabe o que acontece. O Império vem e toma conta. E eu achei legal o jeito que eles fizeram, que começa com o policial, começa já com o policial já tendo esta visão do Império, a partir do momento que o Império chegar, acabou a liberdade ali e tal. Eles não têm medo de falar certas coisas, né? Onde tem uma capitã da polícia que some ali, né? E o robô fala, não, o androide, né, que chamou o Império, né? Ele fica, não, imagina, ela só foi ser interrogada. Até que vem outro cara e fala, não, ela não está sendo interrogada, ela foi eliminada. É isso que o Império faz. Isso é legal de se ver na série, dá uma base emocional bacana, dá uma força, porque você vê Stormtrooper chegando hoje em dia no Star Wars, não quer dizer nada, quer dizer pataquada. Mas não, o certo é, você tá chegando uma tropa inimiga ali, né, e extremamente opressora. Então, você colocar isso na série, dá o peso certo pra ela, né. Aí você tem ela como Jedi, sabe, fugindo, e meio que mendigando, e ela é jovem, né, ela não entende o porquê que ela tá fazendo isso, sendo que um Jedi... No mundo, no universo de Star Wars, é a arma suprema, né? Não existe ninguém mais letal do que um Jedi. Eles conseguem eliminar tropas de Stormtroopers, né? E ela, tipo assim, nessa situação, por que eu tô aqui com dificuldade para comer? E o mestre fala, não é a hora, a gente tem que fugir agora não adianta nada, né? A gente se mostrar. Porém, lógico, né, que tem algumas coisinhas que eu não gostei muito. Por exemplo, eles colocam muito o Mestre Jedi como alguém que toma decisões erradas. Tem até uma parte que o filho do policial é sequestrado, tudo tal, e ele pega e o Mestre Jedi fala, não, vamos embora, vamos se esconder. E a menina que fala, né, não vou deixar o menino sozinho, porque ele foi sequestrado, né, tal, pelo Império, vou ajudar a libertar ele. E o pai também fala, né, que é o policial, fala assim, não, meu filho tá lá, eu vou com ou sem vocês. Só que você vê um Mestre Jedi nessa situação, falando, não, vamos se esconder e não vamos atuar. Isso era uma coisa que não aconteceria. Porque uma coisa é um Mestre Jedi decidir não atuar porque ele sabe que se ele atuar em coisas menores e descobrirem ele lá, o Império vai vir e vai ser pior pro planeta.
E isso, ok, um mestre sabe ponderar. Até que ponto eu deixo passar, porque todo mundo vai sofrer, inclusive a pessoa que está na situação desvantajosa lá, em perigo, ou onde chega um momento que não adianta nada. Nesse caso, o Império já estava ali, se ele vai se mostrar ou não, já pouco importa, todo mundo já sabe que ele está ali. Então não faz sentido ele ter isso. Porém, para uma série de criança, você coloca o adolescente ali, tendo uma atitude mais honrosa, para você mostrar que o herói é ele, tudo bem, dá para passar um pano, isso daí passa, né? Ainda mais sendo um desenho. E aí você tem o Vader aparecendo, só que antes do Vader você tem dois personagens que são os caçadores. E quando você olha para o visual, a estética desses caçadores, sinceramente é uma estética melhor do que a estética do Vader, né? E por quê? Cara, você vê, tem um que o capacete dele tem um metal, tem umas lâminas que parece de ferro, mas um ferro mal... Não um ferro polido, sabe? Um ferro bruto mesmo, né? E que dá aquele peso pro personagem, aquela coisa de vilão. Tem outro que tem um capacete que é também... A pessoa que fez essa estética mandou muito bem. Que é um capacete que fica com... Tipo, é como se fosse umas presas pra baixo, parece meio que uma caveira. Pô, você olha pra aquilo e fala, nossa, que vilão sensacional. Outra coisa que eu gostei muito foi que o Darth Maul é um vilão, né? E aí ele começa a seduzir a menina para vir pro lado mal da força, porque ele vai eliminar o Imperador, ele vai resolver o problema, tudo tal. E o mestre falando, olha, toma cuidado, não esquece que ele é o vilão, né? Por mais que os nossos objetivos estejam alinhados, ele é o vilão. E no final, ele realmente se mostra, né? Ele mostra que ele não é nenhum bonzinho. No começo, quando eu tava assistindo a série, eu até pensei, falei, nossa, eles estão criando a trilha de redenção dele, né? Onde você transforma um vilão, e às vezes eles fazem isso, sabe? Um vilão que tem uma estética boa, acaba virando um mocinho, simplesmente porque a galera gostou dele. E eu pensei que ele tava nessa trilha aí de redenção, tudo tal, mas não. No final ele pega, ele mostra que sim, realmente ele é o vilão e ele vai continuar sendo o vilão. E você tem também, quando a série termina, uma perda de personagens. E personagens importantes. Que você olha, a série mostra e fala, não, esses personagens não vão continuar na série, né? Entendam o que eu tô falando. E isso é importante para você dar uma emoção, dar uma história mais complexa, né? E quando eu olhei essa série de desenho, eu falei assim, pô, se eles tivessem feito uma história desse tipo, só que nos filmes, cara, todo mundo ia ter curtido. Se eles investissem, né, o Mandalorian, quando ele começou, que era muito bom e depois foi decaindo, mas se eles pegassem uma série, essa história que tá pronta e passasse para um live action, você daria certo. Porque é uma história muito boa, né? E isso me leva a pensar que em Star Wars você consegue fazer coisas boas. E a Disney, quando apresenta esse trabalho pra gente, ela mostra que ela sim, eu sei fazer isso aqui. Você pega essa série Darth Maul, você pega... Tem uma que eu esqueci, Mandor, também é muito boa. Então você tem materiais... Mandalor, né? A primeira temporada do Mandaloriano é muito boa. Então... Você tem trabalhos que eles mostram que sim, a gente sabe fazer uma coisa que agrada muito o público, mas na maior parte dos casos eles não fazem. E isso que eu não consigo entender das decisões da diretoria ali. Porque eles sabem fazer, eu duvido que isso daqui não tenha um resultado bom, que não é divulgado pra gente, né? Mas eu duvido muito que isso não tenha um resultado bom, um resultado expressivo, e eu não entendo por que eles não seguem essa linha, sendo que eles sabem qual que é. E o título é Star Wars tem conserto? Sim, tem conserto. Esse universo é maravilhoso. Você consegue fazer ótimas histórias com isso. E eles mostram que sim, a Disney sabe fazer ótimas histórias com isso. Só que fica a pergunta, por que não fazem? Por que insistir em histórias, em dinâmicas que já sabe-se que não dá certo? Coloca a criancinha, aquela última temporada que tem
que é do Obi-Wan, que ele tá com a princesa Leia, acho, e aquela criancinha, e umas cenas mal feitas, e um negócio que não vai. Fizeram um Acolyte que não agradou ninguém, não agradou criança, não agradou adolescente, não agradou público adulto. Não tem porquê eles fazerem aquilo se você tem uma obra-prima dessas e por que você não insiste nisso? Você sabe a receita, né? Porque uma coisa é quando você tenta, nunca acerta. Mas não, eles acertam, só que eles insistem numa coisa que não vai pra frente. E isso eu realmente não consigo entender. E agora eu pergunto pra vocês, já assistiram Maul, Shadow Lord? Gostaram? E vocês ainda acreditam em Star Wars? Comprariam o ingresso num próximo lançamento? Gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. E quem puder deixar aquele like, eu agradeço demais. Valeu e até a próxima!